Glória a Jesus. Só rola. Aleluia! E agora, como tá agora a nossa imagem, né? Gente, como é que tá? Meu rosto tá bom? Pra cima, pra baixo? Vamos já ajustar, né? Ajuda aí a gente, pessoal. Fala aí como é que tá. Hoje Estão ouvindo a gente direitinho? eu peguei o fone hoje, tô de fone, acho que vai melhorar, né? Não sei, de repente. Espero que a sua voz também não corte pra mim, Ó, porque já estão eu não consigo, colocando uou, todo mundo animadão. Eu só gosto assim. eu não consigo entender direito. Às vezes a senhora fica cortando a voz, mas eu creio que hoje não vai acontecer isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão dizendo que é para você afastar um pouquinho, porque não estão conseguindo ver suas madeixas e sua testa. Estão vendo só parte do seu rosto. Peraí, vamos lá fazer uma gambiarra aqui. Melhorou? Tá bom agora, gente? E agora, melhorou? Tá melhor? Sobe mais um pouquinho tua câmera, para a gente conseguir te ver melhor. Vou dar um bloquinho aqui. Peraí, deixa eu botar um livrinho aqui. Agora. Agora tá melhor? Melhorou muito. Beijo, amiga Érica. Saudade. Minha gente, essa mulher, ela me humilha. Olha como ela vem pra live maquiada. Eu não Não, teve falaram. nem, Ah, não, é tive só para nem tirar um tempo. pouco da olheira, disfarçar bem basiquinho, pastora. Nem. Tá ótima, tá ótima. Eu que preciso me organizar. Mas é assim, porque existem guerreiras que vestem qualquer coisa, guerreiras que aparecem assim, com a cara limpa, e guerreiras de maquiagem e unhas pintadas. Por que não? Ah! É, né? Fazer o quê? Glória a Vamos Deus. que vamos. Vamos orar? Vamos embora. Você começa, eu começo. A senhora começa? Vamos embora então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor Deus, nesta noite, mais uma vez. Nós clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor envie anjos agora nesse momento, para limpar, Senhor Deus, toda a atmosfera maligna, Senhor Deus, no nosso meio. Pai, em Sim. nome de Jesus, nós repreendemos toda a falha na comunicação, nós repreendemos, Senhor Deus, todo ruído que impeça os nossos irmãos de ouvirem a tua mensagem nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos toda a mente cativa a Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, libertação, salvação, que toda cadeia, Senhor Deus, que ainda prende alguém que possa estar nos assistindo, hoje essas cadeias possam se soltar. Que essas pessoas possam andar para glorificar o teu nome, andar em liberdade de vida, vivendo a vida em abundância que o Senhor Jesus preparou para aqueles que creem nele. Pai, em nome de Jesus, usa tua filha com poder e autoridade. Que o sangue de Jesus cubra ela, a casa dela, impedindo que qualquer mal possa entrar na casa dela, em nome de Jesus. Cobre cada um desses que estão nos assistindo agora, nesse momento, e os que irão assistir depois. Em nome de Jesus, protege cada um. Nós declaramos, Senhor Deus, que o nosso coração é terra fértil para a tua palavra. E a semente que cair nessa terra vai germinar para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Eu queria começar pedindo desculpa. Oxente. Então, eu queria pedir desculpa, assim, não só a senhora, mas assim, a todo o pessoal que teve na live de sexta e que eu não consegui responder, né, de forma direta, e às vezes eu começava uma resposta e por ser muita coisa, muita informação de fato para se passar, eu terminava indo para outras coisas, para juntar, para tentar clarear de alguma forma, e hoje eu vou buscar ser mais comedida, mais atenta, porque de fato eu quero poder responder, né, as perguntas
E algumas vezes, eu não entender o que a senhora está falando, porque estava cortando muito o áudio numa determinada parte, eu terminei ele atrapalhando bastante. Quero lhe pedir perdão por isso também, ficar mais atenta para que tudo corra assim, que a comunicação seja a mais clara possível, né? Para que não Isso, haja mas dúvidas. eu acredito que todo mundo que está aqui entende que, como não é um encontro presencial, não é uma ministração em que a gente está ali podendo olhar nos olhos das pessoas, né? Que estamos usando o recurso da internet, essas coisas Sim, acontecem, né? Então, sim, descanse seu coração. Por mim, nem amém. precisava pedir desculpa. Ah, não, mas é bom pedir desculpa também, né? Amém. Amém. Fale aí, minha pastora. Ingrid, Sim, na outra live, as pessoas, como você falou, fizeram algumas perguntas, né? E aí sim. eu queria saber como é que você vai querer que a gente faça hoje. Se você quer que a gente é, lance as perguntas para você ir respondendo, ou você quer dar uma introdução, quer falar alguma coisa que você acha que precisa ser pontuada, que não ficou muito claro na outra vez, e depois vir as perguntas. Não, eu acho que a gente pode começar com as perguntas e no decorrer ou no final, se houver alguma coisa. Eu espero que hoje a gente consiga concluir 1 hora. Mas se for duas, não tem problema não. A gente Se for preciso e o povo quiser ficar, a gente Amém. fica. Gente, eu tô falando Amém, um pouco amém. estranho porque eu coloquei o. Já parei, eu Aí vi, eu eu não tô ia assim, ó, parece que eu tô com a boca cheia, mas eu tô com a boca cheia de vontade de falar de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos embora. Manda Vamos aí, lá, em nome de vamos Jesus, que a embora, gente vai caminhando aí. né? O seu testemunho repercutiu de tal forma Uau, que volta que e bom. meia tem gente que fica perguntando assim, ó, eu assisti, tá lá no YouTube e tal. Eu disse que bom, glória a Deus. Ministrou tanto pessoas que passaram ou passam pela mesma situação que você passava, Sim, mas ministrou pessoas que estão vivendo situações diferentes, mas que acreditavam não ser possível a libertação, porque tentam, tentam, tentam e não sim. conseguem. Então, assim, o seu testemunho edificou muito a vida de pessoas que têm histórias totalmente diferentes da sua. Eu estou lhe dizendo isso porque é bom a gente ter esse retorno, não para honra nossa, né? Não, não. Toda a honra e Exato. toda a glória para Jesus, mas para saber a extensão, né? Sim, travou, mas vai voltar. Em nome de Jesus. Enquanto isso, se vocês estiverem me ouvindo, peguem a Bíblia, vamos passear na Bíblia. Voltou. Travou, deu Glória uma travada, mas Foi, mas voltou. voltou. Glória a Jesus. Né? Ó, todo mundo aqui Amém. dizendo testemunho tremendo. Glória a Deus. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? Sim, Como vamos. foi, como foi o seu processo de libertação? Eu achei muito Sério. interessante essa pergunta, porque exatamente, a libertação ela é um processo, não é algo. A Ingrid entrou, voltou para a igreja e pronto, estava tudo resolvido. Tá, Tudo tem alguma, lindo, tudo perfeito. né? E aí, como é que foi? Como é que foi esse processo para você? Amém. Vamos lá, né? Eu tô aqui, a senhora tá falando, eu tô folheando aqui a Bíblia, separando os versículos, até já falei. Pega a Bíblia, gente. Vamos passear nela, tá? Então, o meu processo de libertação. Bom, a primeira coisa, né? A primeira coisa, como eu falei da outra vez, minha pastora Márcia, um beijo para a senhora aí em Brasília. Amo sua vida. Amo, amo demais. A primeira coisa, pastora Débora, como eu falei no meu testemunho anteriormente na sexta-feira, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em 15 anos, que foi o arrependimento. E o arrependimento, ela é uma chave poderosa, porque sem arrependimento nada vai fluir. Porque se a Verdade, gente se aleluia. arrepende, a gente reconhece a escolha que fizemos. E esse foi o primeiro passo, foi reconhecer a minha escolha, o meu erro.
eu não imputei e não coloquei a culpa do que eu vivi em igreja, em pastores, em líderes, em família, em pai, em mãe, em Deus, que infelizmente é o que acontece muito com algumas pessoas, e isso abrange toda e qualquer área de pecado. Eu não estou falando exclusivamente do homossexualismo, tá? Da homossexualidade. Eu estou falando de pecado. Se você não se arrepende do pecado, da sua escolha de fazê-lo, nada vai mudar, porque tudo está baseado em reconhecer que você errou, que a culpa não é de ninguém. A culpa foi da escolha, que infelizmente eu inclinei o meu coração para a vontade da minha carne, para os meus desejos e vontades, e caí. Fantasiei algo, porque você, todo pecado começa com segredo. E todo segredo está oculto. Tudo que é oculto está sob o domínio das trevas. Só sai de lá quando você traz a luz. Veio para a luz, saiu do domínio das trevas e veio para o domínio do Espírito Santo. E aí é que mora o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, amado. Porque quando você não tem mais força, aí tá ótimo, tá perfeito, porque é a força dele que vai atuar na sua fraqueza. Porque é no braço dele e não no seu. Então esse foi o meu primeiro passo. Foi reconhecer que eu vivi a minha escolha. Que eu vivi aquilo que eu tinha escolhido. Não foi Deus que escolheu para mim, fui eu que escolhi. Então, se eu escolhi, eu até falei essa frase sexta, escolhas feitas, consequências aceitas. Esse é o meu lema. Porque, às vezes, a nossa escolha ela tem uma aparência muito linda. Aliás, o pecado é gostoso, porque se não fosse, ninguém pecava. Né? Ele tem o seu prazer momentâneo, passageiro e vazio. Mas ele tem. E é por isso que muitos ainda permanecem no pecado, porque ele dá muito prazer. Só que esse prazer, ele tem um preço, a tua eternidade. Né? E infelizmente a gente não está aqui para passar a mão no pecado. Graças a Deus, eu não voltei para passar a mão no pecado. E muito menos na cabeça do diabo, porque ele não passou a mão na minha. Então, eu estou aqui porque o meu compromisso, primeiramente, é com o Senhor, com o meu Pai e com a verdade. Então, eu costumo dizer que eu sou bem rasgada. Eu não tenho papá na língua e não negocio com o pecado. Né? O pecado não se negocia, meu querido. Não se negocia. Olha, não negocie o teu secreto, não negocie o teu relacionamento com Deus. Por nada, por nenhum. Esperar ela voltar, tá, gente? Voltou, pastora? Voltou, estou lhe ouvindo. Então, eu estava dizendo, não negocie o seu secreto, não negocie o seu relacionamento com Deus, não negocie nada que não venha e não seja o próprio Deus. Amém. Então, eu assumi a minha escolha, tá? Eu assumi a minha escolha, eu vi as consequências que me causaram, né? E fiz o caminho de volta, porque a gente sai do caminho e às vezes o atalho que a gente toma, ele não tem uma saída. E de fato ele não tem. Nenhum atalho fora de Deus tem saída. A única saída é a própria morte. Então eu fiz o caminho de volta, né? E o caminho de volta consiste em algo que é muito difícil hoje em dia. E cada dia fica mais. Que se chama perdão. Liberar perdão e pedir perdão. Então, o caminho, todo mundo estão falando que está travado. Todo mundo tá me ouvindo bem? Ela travou. Vocês conseguem antes. me ouvir? Ela deu uma travada antes, mas agora voltou normal. Certo. Então, vamos lá. O caminho de volta consiste em liberar perdão
e pedir perdão. Por quê? Porque o perdão, ele pedir perdão libera o ciclo, rompe e cancela o ciclo da desonra. E liberar perdão libera o ciclo da honra. Entende? Sim. Tá me ouvindo bem, pastora? É porque tá travando para mim a sua Tá, imagem. mas eu Mas tô lhe você ouvindo tá bem. conseguindo. Sim. Certo. Então, o perdão, gente, o perdão é algo poderoso na vida do cristão, na vida daquele que se relaciona com Deus. Porque o próprio Deus nos perdoou. Jesus nos perdoou. Você imagina, olha para a sua vida, olha para o que você está fazendo, ou olha para o que fez, e me diz, você merece pecado? Ou perdão? Você merece perdão? Ou você merece viver uma vida de pecado? Olha Não aí. merecemos. Não merecemos. Mas ainda assim, o amor dele foi tão condicional, tão incondicional, que ele morreu na cruz por mim, por você. O amor foi para a cruz. O amor Eita. foi para a cruz. E você queria que alguém morresse de amor por você? Pois é, aconteceu, viu? O amor Morreu e morreu ressuscitou. por amor a você. E Aleluia. esse amor, Verdade. ele foi tão grande que ele não alcançou só você, ele alcançou a todos nós. Então, eu desonrei não só o Senhor, mas eu desonrei a minha mãe, eu desonrei a minha avó, eu desonrei a minha liderança, eu desonrei a igreja e no meu coração, tá? Porque cada um tem o seu. Então, eu estou falando do meu. Eu tive que liberar perdão para o meu pai. Mas, Ingrid, você não teve pai, você perdeu com 6 anos de idade. Sim, eu perdi por 6 anos de idade. E eu fiquei me perguntando, quando eu estava isso, se eu tivesse ele, se seria diferente. E comecei a culpar ele por um bom tempo. Então, eu comecei a culpar a paternidade. E aí eu tive que liberar perdão para o meu pai já morto. Espiritualmente, eu liberei perdão para ele, por ele não ter estado comigo no meu crescimento, por ele não ter estado comigo durante os anos da minha vida em que eu mais precisei, por ele não ter estado no Dia dos Pais. Então, talvez você que está me ouvindo esteja se identificando com isso. Talvez você tenha culpado seu pai ou sua mãe por alguma ausência e acha que tudo que aconteceu com você, seja a área que foi, eu não falo de uma área específica, e eu estou falando aqui, gente, de pecado. E pecado não tem classificação, ele é pecado, ele gera morte igual. Então talvez você precise liberar perdão para os seus pais. E Aleluia. precise pedir perdão para os seus pais. E fazer o caminho de volta e consertar o caminho. Eu pedi perdão para minha mãe. Eu disse, mãe, me perdoa por toda a desonra que eu te causei durante todos os 15 anos. E até pelas desonras que eu causei antes de cair. E o meu relacionamento desde esse dia com a minha mãe mudou extremamente. Algo se Glória a Jesus. rompeu no reino espiritual, sabe? Glória a Eu Deus. pedi perdão a ela e eu escutei perdão da boca dela também. Filha, me perdoei com você. Sabe? O perdão que você pede gera liberação de perdão para você. Não é que você Amém. É esteja verdade. liberando a pessoa, é que você está se liberando da pessoa. E isso liberta a pessoa também para você, sabe? Também. Isso. Então eu fiz esse É uma via de conserto, mão eu dupla, pedi né? Isso, pastor, exatamente, é uma via de mão dupla. Eu pedi perdão para minha pastora por ter desonrado ela, porque quando eu saí, ela ainda tentou por várias vezes, né, me resgatar.
E eu não quis. Eu não quis. Eu te falei, olha, eu vou viver o que eu quero, o que eu escolhi. E eu excluí todo mundo da igreja das minhas redes sociais, né? Porque o pecado, ele Desculpa faz aí, a isso. minha cadelinha está participando da live. A minha cadela está latindo agora, me perdoem. Não tô escutando, tá travando. Será que com fone fica melhor? Tá cortando. A minha cadela está latindo. Au, au. A minha Eu tô boca? pedindo desculpa. Não sei, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Vou escrever, peraí. É mímica, gente, eu não tô entendendo. Não tô entendendo nada, mas vamos lá. Ai, pastor, eu não tô entendendo nada. Jesus, uma crise de riso agora não, agora não. A sua cadela tá latindo e eu não tô ouvindo ela. Ah, tá. Não tô ouvindo. Oh, tadinha, deixa ela. Ai, não, eu não ouvi, então fica tranquila. Eu pedi perdão à minha pastora também pela desonra que eu, né, causei. E quando eu voltei, eu tive um discipulado, né? Eu fui discipulada pela minha líder de célula, que eu quero honrar ela nessa live, a Fernanda Soares, que foi ela tá morando fora do Brasil, mas ela foi alguém referência para mim, né? Me acompanhou, né, durante vários meses, né, durante um ano inteiro. E foi aquela que teve ali orando por mim. Tá me ouvindo bem? Tô. Foi aquela que me acompanhou, que me puxou a orelha, que me ligava para orar comigo, que acordava de madrugada para orar por mim, sabe? Que de manhã a primeira mensagem que eu recebia era dela, me abençoando, declarando a mão do Senhor sobre a minha vida. Então, assim, procure um líder. Procure um líder que você confie, que seja referência, que esteja disposto a orar por você, que esteja disposto a caminhar com você, que esteja disposto a te acompanhar, a interceder. Eu tive isso da minha líder, Fernanda, minha pastora Graça Lacerda, que é a minha pastora. E eu tive também o carinho dos pastores e de outros, meu líder de louvor, o Bruno, e toda a liderança da minha igreja, que eu quero honrar essa liderança. E sou muito grata ao Senhor por tê-los, né, na minha vida e na minha jornada de volta. Eu fui acompanhada, mas nada disso teria surtido efeito se eu não obedecesse. Então, a obediência não só a uma liderança estabelecida por Deus na nossa vida, instituída por Ele, como a própria palavra diz, mas também uma liderança que esteja alinhada com o Senhor e obedecer ao que o Senhor fala em sua palavra. Então, não adianta você ter líderes que queiram te acompanhar se você não está disposto a obedecer. E aí a gente entra para a submissão. A submissão não é você só se sujeitar, é você estar submisso a uma missão dada pelo Senhor à tua vida. Então a gente tem que entender e discernir que existe uma missão que o Senhor nos deu. Cada um temos uma. E você pode até fugir. Você pode fugir à vontade. Ele te encontra. Não adianta. Você pode se esconder no mais profundo do poço. Você pode estar debaixo da lama, submerso. Ele te encontra. Ele vai te encontrar. Seja lá aonde você estiver. Você vai rodar, é o que eu costumo dizer. Vai rodar e vai dar de cara com Jesus. Não adianta. Então, a submissão... Oi, pastora.
Não, estou falando não, pode continuar. Posso continuar? Então, uma outra coisa que é importantíssimo e imprescindível, tá, gente? É relacionamento. E eu quero frisar bem do relacionamento. Por quê? Porque a gente tem a tendência a focar muito no problema. Certo? Verdade. A gente foca muito no problema. Às vezes o problema é pequeno, a situação é pequena. Mas ela fica enorme, ela cresce como um Golias. E ela fica parecendo impossível de ser resolvida, impossível de se caminhar com ela ali. Às vezes os Golias se tornam maiores do que eles mesmos são. E às vezes você não tem nenhuma pedrinha para tacar na cabeça dele e matá-lo. Quando na verdade nós temos alguém muito maior do que qualquer Golias. Aliás, ele não tem tamanho, porque ele é soberano. Ele é soberano, ele é, sabe? Ele vai muito além do que a gente enxerga. Ele não está naquilo que a gente vê. Ele é tão que ele está naquilo que a gente não vê. Naquilo que a gente não enxerga, naquilo que a gente diz que não acontece, que a gente acha impossível. Aí ele está. Então, se tem algo impossível para você, se você é uma improvável como eu fui, eu posso te garantir que toda a improbabilidade da tua vida está na mão do Senhor, que torna tudo provável. Então não existe impossível para esse Deus. Não existe impossível. E o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, isso vai girar a catraca, vai girar a chave na tua vida e vai abrir portas que você achava que elas nunca mais se abririam. E talvez você tenha dado essa porta como cancelada. Mas existe uma chave que abre essa porta. E essa chave se chama relacionamento com Jesus. E olha, priorize o relacionamento com Jesus. Todo o resto é só uma consequência desse relacionamento. Vamos para a palavra. A palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. E algumas versões têm todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele falou algumas? Não. Ele falou só essa? Não. Ele falou todas. O que está faltando na sua vida? Será acrescentado. Aleluia. É o que você precisa? Vai ser acrescentado. Está precisando de algo? Vai ser acrescentado. Sabe por quê? Amém. Porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Então as outras coisas, todas elas, serão acrescentadas. O pai conhece a necessidade do filho. E ele jamais nega a um filho. A gente olha para o filho pródigo. O pai fez festa quando ele voltou. E ele já tinha levado tudo. Mas ele precisou chegar no fundo do poço para olhar para trás e ver que a casa do pai era melhor. Talvez você precise chegar no fundo do poço. E talvez você já tenha chegado nesse fundo. Então agora está na hora de você olhar e enxergar que a casa do teu pai é o melhor lugar para você. Amém. Eu precisei chegar no fundo da lama. E eu espero que você não precise chegar no mesmo lugar para enxergar. Eu declaro que sobre a sua vida haja vida nessa noite. Que aonde há morte na sua vida, a vida de Deus invada agora.
Que aonde não tem arrependimento, haja arrependimento. Que o Senhor gere em você arrependimento genuíno. E que o Espírito Santo, aquele que me convenceu, eu declaro sobre a sua vida, que ele vai te constranger com cordas de amor nessa noite. E ainda hoje, você vai ter um encontro com Deus. Eu não sei se vai ser sonhando, eu não sei se vai ser acordado, mas ele vai te constranger. Também não sei para quem eu estou falando, mas sei que eu estou falando para alguém que precisa ouvir. Quero te dizer que Deus é um Deus de relacionamentos. Vamos fazer uma comparação, pastora, rapidinho? Sim. Olha só. Quando a gente começa a namorar, a gente não deixa ninguém atrapalhar o relacionamento, não é verdade? Isso. Se uma amiga se mete, a gente, né? A gente fica bravo, né? Se um amigo chama o namorado pra sair, a namorada já fica, né? Exatamente. Então, a mesma coisa é o nosso relacionamento com Jesus. A gente não pode deixar nada interferir. Não pode haver nada entre eu e ele, entre eu e o noivo. É um relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. E esse relacionamento vai nos levar a viver as promessas. Amém. Esse relacionamento vai fazer você ser discipulado, vai fazer você obedecer, vai fazer você ser acompanhado, vai gerar relacionamento e comprometimento com a palavra. Isso. Porque não tem como se relacionar com ele se não se relacionar com a palavra, porque é através da palavra que nós conhecemos ele. Exatamente. Sabe? Então, será que não está na hora de você começar a se relacionar com seu pai, com o seu noivo Jesus, com o seu amigo Espírito Santo? Minha pastora, um beijo. Minha mãe espiritual, minha Graça Lacerda, minha pastora entrou. Um beijo. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Então, pastora Débora, não tem como a gente se ver na presença de Deus sem se relacionar com essa presença. Precisamos priorizar o nosso relacionamento e deixar de priorizar os problemas. A gente tem priorizado o pecado. Não dá para priorizar pecado, gente. Pecado já foi lançado, já foi cortado. Se você se arrependeu, se você está vivendo uma vida em Cristo, e se Cristo vive em você, não tem lugar para pecado. É como eu falei, quem anda com Deus não tem espaço para outra coisa, nem para você mesmo. E a última coisa do meu processo, a última, não sendo a última, mas a primeira, renúncia. Renúncia. Cruz. Sacrifício. Dizer não. Ah, mas eu não sei dizer não. Para tudo tem a primeira vez. Mas eu não sei dizer não. Aprende. Você aprendeu a dizer sim, né? Está na hora de aprender a dizer não. Foram várias renúncias. Ingrid, você não tem... Eu vou responder essa pergunta antes que ela venha. Ingrid, você não teve... Ingrid, você não teve dificuldade? Você não teve tentação? Você não teve prova? Você não teve luta? Tive. Lutas. Tive provações, tive tentações, tive tudo que todo mundo tem. Mas nenhuma delas foi maior do que o meu desejo de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu já sabia como era estar no pecado. Porque eu já sabia qual era o resultado das escolhas que eu havia feito. E você que está me ouvindo também sabe. Você tem vivido um vazio e buscando preencher em várias coisas. E não tem achado. Você está indo em paz e não tem achado paz. Sabe por quê? Porque a paz só se encontra em Jesus. A minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá.
Então a paz que ele tem para te oferecer não é a que o mundo tem, passageira, momentânea. Dizer para você que entrou nessa live, ainda não conhece Jesus, eu quero te dizer que existe uma saída para você. Amém. Existe saída para você. E não é pela dor, é com cordas de amor. Porque Deus preparou algo para a sua vida. Ah, não porque ele tem um plano para a vida de todo mundo, mas porque ele tem algo para a sua vida que ele não tem para as outras. Ele tem algo para minha que não tem para a sua. Ele tem algo para a sua que não tem para a minha. É só seu. E o que Deus dá, ele não tira. Ele espera a resposta. Ele espera a resposta nossa, mediante aquilo que ele nos deu. Tudo que Deus prometeu está lá. Ele não retirou. Se ele prometeu para você, se existe uma promessa para a tua vida, ela está guardada. Ela está só esperando você como filho, como filha, acessar. Será que não está na hora de sair dessa condição de escravo? Amém. E se tornar herdeiro? Muito bom. Em Gálatas 4:1 fala sobre isso. Quando eu era menino, agia como um escravo. Mas eu era filho. Mas eu tinha atitudes e benefícios de escravo. Porque eu não tinha maturidade. Então está na hora de crescer, está na hora de gerar maturidade. Você que já conhece, busque a maturidade no Senhor. E você que ainda não conhece esse Jesus, eu tenho um desafio para você. A gente não pode dizer que não quer algo que a gente não conhece. E nem pode dizer que não gosta de algo que não experimentou. Então eu quero desafiar essa noite. Eu quero desafiar você nessa noite a experimentar Jesus. A experimentar o amor dele, a experimentar o relacionamento com ele. A experimentar uma presença que constrange. Uma presença que vai além daquilo que você pode ver ou imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus, nem penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, qual resposta você tem dado a Deus diante daquilo que ele tem falado para você? Daquilo que ele tem te chamado para fazer? Daquilo que ele tem te cercado para estar com ele? Qual resposta você tem dado? Qual a resposta que você tem almejado? Você espera uma resposta de Deus, mas qual a que você está dando a ele? A gente almeja respostas o tempo todo. Quer que Deus responda tudo. Quando a resposta não está nele. A resposta está em nós. Então esse foi o meu processo. E eu tinha que falar assim detalhadamente, tópico por tópico, porque é importante que as pessoas saibam que vai existir lutas. E eu tive... Pronto, vou falar uma que eu acho que foi a que hoje eu fiquei muito refletindo nela para falar. Eu tinha um hábito, e aí a gente fala de metanoia, tá? De mudança de comportamento, de mudança de mentalidade. Eu tinha um hábito muito safado logo quando eu voltei, logo no início. Eu tinha um hábito muito safado. Quem me conhece da época que eu estava, né, nesse comportamento, nessa prática, sabe o que eu estou falando. Quando passava uma mulher, os meus olhos estavam treinados a acompanhar ela. Ela passava, eu acompanhava. Sabe aqueles cabras safados que quando a mulher passa, a bunda vai, o olho vai junto, o peito também, tudo. Só que eu não olhava peito e bunda. Não, eu não. É para o povo entender mesmo. Tem que falar a linguagem real. Porque o pecado, quando ele se joga aberto. Falar exatamente. Aberto para que as pessoas entendam. A linguagem é uma só. É uma só. Não existe duas. Eu tinha esse hábito. Só que não era para olhar bunda nem peito. Eu olhava por completo. Que me atraía. Se passasse alguém que me atraísse, o meu olho acompanhava. E quando eu voltei, eu permaneci nesse hábito. Só que aí entrou o quê? O Espírito Santo. Então, quando eu estava em um lugar que alguém que atraía antes passava, o meu olho fazia... Aí eu fazia, tá olhando o quê? Você perdeu o quê lá? Eu falava comigo. O que você perdeu ali? Muito bom. Você tá olhando o quê?
Você não tem nada ali. Ah, e você sentia desejo? Sentia atração? Não. Incrivelmente, não. Mas o meu olho estava habituado na minha mente, no meu psicológico, no meu subconsciente, sei lá o quê, não entendo essa parte cerebral, a olhar, porque era um hábito, era um costume. E quando você entra na metanoia, você entra na mudança de comportamento, você entra na mudança de mentalidade. E você não aprendeu um comportamento? Agora você vai aprender outro. E à medida que eu conheço quem ele é, eu vou conhecer quem eu sou. E quem eu sou vai começar a refletir. E vai me mostrar o que eu devo fazer. Amém. E quando eu escutava, quando eu tinha uma dificuldade, eu ia para minha pastora e falava, pastora, eu tô ficando doida. Que foi, filha? Pastora, tá acontecendo isso. E ela ria, ela falava, filha, é assim mesmo, tal, é o processo. Então, assim, quando você tiver dúvida, corra para o seu pastor, para sua pastora, para o seu líder que está te acompanhando. Não tente sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Jesus teve os discípulos, Jesus teve o Pai e Jesus teve o Espírito Santo. E ele teve uma mãe que impulsionava, ele teve um pai que motivava, e eu e você precisamos da Trindade para nos mover, precisamos de um líder para nos orientar, nos direcionar. Então não tente só. É importante que você não tente na força do seu braço, porque nela você não vai conseguir. E para de focar no pecado. Foca no relacionamento. Porque quando a gente se relaciona, automaticamente o que não é dele vai sair. Amém. O que não é dele vai sair. Quando ele entra, o que não é ele, sai. Vai saindo. Isso. Então, houve essa mudança de mentalidade. O fato, amado, de você não sentir mais nada, o fato de você não sentir desejo, não sentir atração, não cometer mais o pecado, não significa que você pode se permitir a estar sendo tentado. Deus, ele não tenta ninguém. Não. O fato de você não querer mais, por exemplo, eu bebia, não tinha um dia na semana que eu não bebesse e que eu não fumasse. Não tinha um dia. Eu não sinto mais desejo de beber e de fumar. Por causa disso, eu vou estar sentada num bar, rodeada de pessoas que bebem? Não vou estar me provando, não preciso me provar, porque eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. E isso o diabo não vai me roubar mais. Amém, aleluia. Isso aí. Então, você tem que saber quem você é em Cristo. Porque quem você é em Cristo só rouba se você quiser. Porque, na verdade, não rouba. Ele vem tentar tirar. Aí o que é que a gente faz? Dá para ele. O diabo não tem nada, só tem o que a gente dá. Exato. Então, por que você não sente, porque você não pratica, não significa que você pode estar de agarrado. Isso é com homem e com mulher, gente. Exatamente. É com homem e com mulher. Não tem isso de porque é homem com homem, mulher com mulher. Olha, se homem e mulher juntos, sozinho, dá certo. Aí, porque eu sou hétero agora, então eu posso ficar sozinha com um homem num ambiente que não é propício. Não dá certo, gente. Pecado só quer uma brecha. E aí? Exato. Você vai abrir? Porque eu não estou disposta a abrir. Engraçado que quando eu voltei, tudo para mim era brecha. Tudo, qualquer coisa. Aí a pessoa fala assim, não, olha, não espiritualiza tudo. Mas é importante a gente fazer isso. Eu pensava assim, olha, é melhor pecar pelo excesso do cuidado da brecha do que pela falta e cair. É um excesso de zelo que é importante, né? Sim. Com a maturidade, a gente vai percebendo que nem tudo se espiritualiza, mas essa fase de espiritualizar tudo é muito importante. Muito. Sim. Muito bom você ter pontuado. Sim. Cortou? É o quê? A senhora perguntou algo? Não, perguntei não. Eu tô deixando você falar. Só fiz uma... Ah, sim.
Então, a gente é, dá importância demais. Por exemplo, pastora, só para finalizar esse contexto processo e para outro. Por exemplo, eu estudo livros, matérias, fiz um seminário de sexualidade, estudo coisas sobre sexualidade, homossexualidade, abusos, enfim, tudo. Mas esse não é o meu foco. O meu foco é conhecer Jesus, me relacionar com ele. Então, os livros que eu leio, além da Bíblia, me levam a um contexto de ser igreja, ser templo, ser a noiva, sabe? Ser o corpo. Então, eu me preocupo muito, muito, muito com o que ele quer de mim. Mas como o que ele quer de mim como filha, sabe? Isso me preocupa. O que eu posso fazer para agradar o coração do meu pai? O que eu posso fazer para ajudar Jesus a estabelecer o reino dele na terra? O reino dele não vai se estabelecer se eu ficar só estudando sexualidade, porque a sexualidade é uma coisa entre outras. Você não mente? Você nunca teve inveja? Você nunca foi orgulhoso? Você nunca traiu, nunca adulterou, sei lá? Sabe? Nunca jogou uma praga, nunca falou um palavrão, nunca palavras torpes. Isso é pecado, Nunca gente. fofocou? Oh. Né? Aí você fala, eu tenho que primeiro deixar de ser homossexual, eu tenho que deixar. Você não tem que deixar de mentir também? Chamar palavrão, porque eu tive que deixar de mentir. Eu tive que deixar de mentir, eu tive que deixar de furar sinal vermelho, eu tive que deixar de pegar contramão, porque no dia que eu peguei uma contramão e furei um sinal vermelho, sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu fiquei sem voz na hora. Ele falou, tá trocando um pecado pelo outro? Falei, não, desculpa aí, foi mal, nunca mais. Nunca mais. Sabe? Quando eu voltei, o Senhor me pediu vários jejuns. Olha, jejum é muito bom. Quando você não usa ele como mercadoria para negociar com Deus a sua bênção. Quando você usa ele como sacrifício, você vai ter domínio próprio, você vai ter renúncia, você vai ter longanimidade, paciência. Isso ajuda bastante. Eu ainda preciso de muita. É o processo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas o Senhor me pediu, e me pediu. Aí teve uma hora que eu falei assim, agora eu vou receber descanso, né? Agora você vai me dar férias. Aí o Espírito Santo fez 15 anos, não foi o suficiente? Falei, perdão, desculpa aí, não falo mais nada. Não tá aqui mais quem falou. Ai, que ótimo. Então tem coisas que vão vir. Mas o que vem não é para te falar. Olha, as tribulações e aflições, alegre-se, você está no caminho certo. Se está vindo, é porque você está caminhando ali, ó. Porque se não tiver isso, é porque você está fazendo a vontade de alguém que não é Deus. Exatamente. Está andando no mesmo sentido que outra pessoa. Isso. Né, pastora? Desculpa a sinceridade, mas se você não está tendo aflição, é porque a sua vontade está sendo, né? Então, tem que ter aflição, tem que ter tribulação, tem que ter perseguição, para a gente saber que a gente está vivendo a vida de Deus. Porque ele disse que nós passaríamos pelas mesmas coisas. Então eu tenho que me alegrar. Eu tenho que pedir, Senhor, eu quero sofrer como você. Povo doido, Ser a gente é tudo doido com isso. Quando você descobre, quando você discerne o prazer de estar em Cristo, sendo perseguido, amigo, você não tem noção. Você quer sofrer sempre. Você quer estar na peleja sempre. Porque sabe que ele está com você. Porque se você não andar sobre as águas, ele abre o mar vermelho para você passar. Aleluia! É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos embora. Menina, a gente ficava aqui. Então, como foi a repercussão da sua conversão no meio antigo de convivência? Como dos foi meus amigos? Sim. Eu costumo dizer que o Senhor me deu muita graça nisso.
Eu tive alguns processos com algumas pessoas que passaram pela minha vida e que se tornaram amigos, colegas, enfim. E eu tive um grupo de amigos assim que eu carrego comigo no meu coração e que eles eram engraçados, porque enquanto eu dizia, não me chame de Ingrid, porque Ingrid é muito viado para mim. Eles diziam, mas a gente vai te chamar de Ingrid porque seu nome é Ingrid e você nasceu mulher. E a gente tomava uma de boa e a gente, sabe, bebia pra caramba. Mas assim, quando eu voltei, eu tive o respeito deles muito, sabe? E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu oro pela vida deles. Eu até botei aqui, ó. Eu tenho o nome dos meus amigos todos anotados e eu guardo dentro da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Para que a palavra do Senhor esteja sobre eles e penetre no coração deles. Eu oro para que o Senhor esteja sempre com a mão estendida. Eu os amo muito. E eu escutei deles assim: Ingrid, a gente não vai te chamar mais para sair com a gente, porque você não faz mais parte desse ciclo. E isso para mim foi a maior prova de amor que eu tive, sabe? A maior prova de amor que eu tive, assim, de Deus na minha vida, porque eu não precisei ser inconveniente ou chato ou dar um falso testemunho, porque eu sempre pedi isso ao Senhor: Senhor, eu não quero dar um falso testemunho, sendo radical a ponto das pessoas me taxarem como chata, como lunática, ou como sei lá o quê. Eu também não tenho problema se me chamar, porque eu sou fanática por Jesus mesmo, sou louca, apaixonada por ele, alucinada, e não troco ele por nada nem ninguém. Eu já disse até ao Senhor: se meu marido vier para diminuir, não me dê, quero só você, porque você é suficiente na minha vida. Se não for um marido para me jogar para os seus braços, não tem um problema. Eu quero estar com o meu amado. Ele é o meu amado. Ele é suficiente na minha vida. Então, com relação aos meus amigos, porém, eu tive que me desfazer de muitas amizades. Eu tive que fechar ciclos. Então, eu tive que desfazer algumas amizades, não por tentação. Entendam isso, tá? Vamos entender. Você não precisa ser tentado para fechar a porta, tá? Você não precisa ser tentado para fechar a porta do seu passado. Você não precisa ser aperreado, atribulado por essa pessoa ou por esse grupo de pessoas para que você desfaça e feche o ciclo. Não. Você precisa fechar o ciclo. Simplesmente assim. Eu troquei de número. Eu troco de número quantas vezes for preciso, se o Senhor me pedir. O que eu não troco é a minha vida com Ele. Aleluia. Entendeu? Então, eu tive que fechar ciclos. Sabe por quê, amados? Porque não dá para viver um futuro com Deus carregando um passado. É pesado demais. Não dá para viver. Olha, vinho novo não cabe em odre velho. O odre velho não suporta o vinho novo. É verdade. Rompe. E quando Jesus entra no odre e você tiver seu passado, vai estourar, você não vai suportar. Você tem que se dispor do que é velho. A gente vai chegar nessa parte. A gente tem que se despojar do que é velho para que o novo entre. E quando o novo entra num odre novo, o sabor do vinho é perfeito. Que sabor você tem hoje? E que sabor você quer ter? O sabor de um vinho num odre velho? Dizem que quanto mais o tempo passa, o vinho fica bom, né? Mas quando Jesus colocou o vinho lá no casamento, o vinho era novo. E foi o melhor da festa.
Talvez o vinho que o mundo ofereça fique melhor a cada época que passa. Mas o do Senhor, ele se renova a cada manhã. E ele é o melhor vinho que você pode beber na sua vida. Porque ele vem Glória do a sangue do Cordeiro, aquele que morreu por você e por mim. Então eu tive que desfazer amizades, eu tive que bloquear, eu tive que romper alguns laços. E eu não precisei sair mandando, olha, eu tô rompendo com você, viu? Eu tô rompendo porque... Não. Quando alguém me mandava uma mensagem, e quem anda comigo sabe. Quem anda comigo sabe. Eu não estou falando aqui para engrandecer nada, nem para me parecer nada. Porque aqui a história não é de Ingrid, a história é de Jesus e Ingrid. Porque se não fosse Jesus, eu não estava aqui falando com ninguém. Então, eu sempre falava, olha, eu não sou mais aquela Ingrid que você conheceu e eu não tenho mais nada para te oferecer além de Jesus. Se você quiser Jesus, eu tenho. Ah, tô com saudade. Poxa, também, saudade de você sempre. Porque tem gente que é amigo, ó. Tempão. De fato, tenho saudade dos meus amigos, mas não tenho saudade de viver o que eu vivia. Porque eu afundei os barcos e queimei as carroças. Não tem mais para onde voltar. Só tem as palavras de vida eterna. Sabe? Aleluia. Então, se você ainda não afundou os barcos e não queimou essas carroças, comece a queimar, comece a afundar, porque agora ou é Deus ou é Deus. Não tem para onde voltar. Se você sente saudade do seu passado, é porque você ainda tem para onde voltar. E eu, sinceramente, com todo o amor do meu coração, espero que hoje você só tenha Deus e Deus. Que as carroças sejam queimadas, que os barcos se afundem e que a sua única alternativa seja olhar para o alvo que é Cristo. Aleluia. Amém, amém, amém. Eu digo amém por você, que não está dizendo amém, eu estou dizendo amém. Né? Você estava falando e na hora me remeti à história da mulher de Ló. A cidade estava destruída, né? Estava sendo destruída naquela hora. Ela não tinha mais nem para onde voltar. Ia ser tudo destruído, mas ela para, mesmo Deus alertando que ela não olhasse para trás. Ela olhou para trás e ela vira uma estátua, ela fica paralisada. Eu entendo que quando Deus deixa isso escrito para a gente, para fazer a gente pensar que quando eu fico olhando muito para algo que eu vivi, ainda que essa coisa não exista mais, mas que no meu coração eu queira que ela volte, porque que até um tempo bom, que aí já é aquela nostalgia, pessoa melancólica, isso vai me paralisar a ponto de me prender num estado de depressão. A pastora lá da nossa igreja, a pastora Liane, ela usa uma analogia muito legal. Ela diz assim, que a depressão é quando você fica preso no passado. A ansiedade é quando você fica preso no futuro. Então, vamos viver o hoje? Vamos viver o que Jesus tem pra gente hoje, não é isso? Então, assim, talvez você que esteja aí ouvindo a gente esteja paralisado por causa de algo do passado, seja bom ou seja ruim. E o Senhor está lhe chamando para você parar de olhar para trás. Ao contrário da mulher de Ló, existe um outro tipo de vida para você que não é de estátua. Ele tem vida e vida em abundância, tem propósitos na sua vida para realizar, mas você precisa deixar o passado lá atrás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima. Ô, gente, na hora. Vamos entrar em outra para responder as outras perguntas? Pronto, voltamos. Voltamos. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal entrar. Minha gente, minha cadela hoje está muito inspirada. Ela não é de latir assim, eu faço live assim com bastante frequência e ela não fica agitada essa hora. Hoje ela tá. E eu tô aqui orando. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. Olha, eu não ouvi nada da sua cadela, por incrível que pareça. E foi, glória a Deus. Vamos só mais um pouquinho. Tá chegando a quantidade que tinha antes, que eu acredito que todos vão voltar. E hoje a minha oração foi que estejam apenas as pessoas que o Senhor queira que estejam. Em nome de Jesus. Então,
Se tá aqui é porque eu sei que é ele que trouxe. Como Amém. trouxe da outra vez. Isso. Mas ele sabe todas as coisas. É sempre Tem pessoas ele. que não estavam. Isso. Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus, Ó, glória a Deus. agora tá na hora. Eu acho que a gente vai entrar na pergunta. Não sei, sabe? Que a gente vai passear pela Bíblia. Vamos Amém. embora. Vamos embora? Gente, eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar a leitura, mas se vocês quiserem, puderem, anotem, tá? Eu gosto muito de fundamentar tudo que eu falo, eu gosto de fundamentar na palavra, Isso. porque a palavra ela nunca volta vazia. Amém. Ela segue o seu curso e a sua finalidade. E o Isso. Senhor, ele, quando fala, ele faz. Como eu disse, a promessa de Deus não foi retirada da sua vida. Isso. É, nós, como cidadãos, nos baseamos numa Constituição, não é isso? Essa daqui, como cidadãos do céu, é a nossa Constituição. Então, a gente tem que Exato, falar dela mesmo. Não é nada da gente. É tudo vem é dele. verdade. Tá tudo aqui, né? Isso, isso aí. Pronto. Vamos lá, pastora, meta A bronca aí. live vai ficar salva. Alguém está perguntando, vai ficar Sim. salva no canal da Ingrid, viu? Aí no perfil dela. Pronto, bora lá para a terceira pergunta. Você Vamos. acredita que homossexualidade é uma doença? Muito, muito pertinente essa pergunta, hein? Eu vou deixar você Sim. falar e depois eu vou trazer um recortezinho assim que a ciência fala muito, né? E Não, depois eu falo. fale. Pronto, vou falar então. A ciência diz que não é uma doença. E eu não sei qual é o pensamento que você tem a respeito disso. Ingrid vai trazer o que a palavra diz. Mas eu acredito que, assim como todo desejo, como toda concupiscência da carne, a homossexualidade não é uma doença. Ela é exatamente isso, concupiscência. Então, é algo que existe dentro da gente que deforma um pouco a condição para a qual o Senhor nos criou em relação ao gênero de macho e fêmea, mas não é uma doença, porque o que é doença? Doença é tudo aquilo que eu contraio, que eu pego com alguém, é algo muito que vem do externo para dentro de mim, né? Isso eu posso ter uma alteração genética, mas do ponto de vista da ciência, e nesse ponto aí eu até concordo, que a homossexualidade não é uma doença, ela é um pecado, né? E eu vou deixar a Ingrid falar, e ela vai mostrar na Bíblia, e depois vocês podem discutir, colocar aí a opinião de vocês, amém? Sim, Amém. durante muito tempo, o que eu ia falar era isso. Nos manuais de doenças mentais, a homossexualidade esteve lá como uma patologia. E há alguns anos ela foi retirada de lá, né? Então, assim, muita gente ainda carrega isso de que é uma patologia, é uma doença, mas a gente vai discutir isso agora um pouquinho mais. Manda bala aí, Manda, Ingrid. manda bala. Gente, ó, primeiro, eu não sei de tudo, tá? Parece que eu sou expert, mas eu não sou expert. Mas o Espírito Santo, ele é expert em tudo. Isso. E a gente vai para a palavra, tá? Para fundamentar bem as nossas palavras, para que elas não fiquem soltas. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: é, é porque é muito longo se eu entrar, mas eu quero só dar um petiscozinho, assim, sabe? De conhecimento que eu aprendi, inclusive, porque eu não tinha essa noção. Até porque eu nunca fui muito fã de geografia, de história, essas coisas. Lá na época da Grécia, né, antiga, que tinha Aristóteles, os grandes pensadores, tarará, eles tinham relações Isso. homossexuais com seus pupilos. Porém, entretanto, todavia, eram apenas de um nível, de uma classe social e tal, mas eles eram héteros, tinham a sua família, e aquilo era para iniciar. Porque eles tinham aquilo ali como tipo, como sendo
algo abominável, enfermidade, doença, essas coisas. Eles tinham essa mentalidade. Então, eles não queriam aquilo para viver. Era como se fosse uma seita, ó. Vamos chamar assim, não é, mas vamos chamar só para você entender. Era uma iniciação, como se fosse uma iniciação na seita, como se fosse você entra na faculdade que o povo faz uma chacota lá e você apanha uma brincadeira e tal, e depois, pronto, tá iniciado, né? Já é, agora esqueci o nome que se dá. Mas Trote. trote, isso. É como se fosse um trote. Só que esse trote, ele muitas vezes, por muito tempo, em alguns, distorcia a sua identidade. Não era algo que ninguém escolhesse para se viver. Então, a doença, você não escolhe ela. Você simplesmente adquire sem que você queira. Até porque ninguém quer ficar doente. Eu não conheço ninguém. Doença, me pega, me atinge aí, por favor. Tô aqui. Quero ficar doente, né? Não tem, né? Nunca vi. Nunca vi. A homossexualidade, e antes era homossexualismo, porque era doença, né? Isso, exatamente. Aí mudou para homossexualidade. Então, a homossexualidade, ela é um comportamento, tá? Por isso que ninguém está, porque ninguém nasce, porque Deus não fez ninguém assim. Eu nasci assim, perdão em te decepcionar, você não nasceu assim, porque Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Ele não falha, ele é perfeito. Quem não é somos nós, que distorcemos tudo que ele criou. Tudo que ele fez. E o primeiro engano a gente falou sexta-feira. Foi lá no Éden, quando a serpente disse para Eva que ela podia ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Então, vamos desconstruir essa mentalidade de que o homossexualismo é uma doença. Tá? Ela é um comportamento. E um comportamento que vai de encontro àquilo que o Senhor tem para nós. Ele é um comportamento que nos leva ao pecado. Assim como um comportamento mentiroso. Um comportamento de inveja. Um comportamento de adultério. Um comportamento de fofoca. Um comportamento de, sei lá, todos os pecados que você quiserem, de assassinato. Um assassino, ele é assassino? Não, ele se tornou um assassino. Adquiriu um comportamento assassino que matou várias pessoas. Ele nasceu assassino? Não. Ele nasceu... pronto. Eu sou depressivo. Não, você está depressivo. Isso, exatamente. Eu sou ansioso. Não, você está ansiosa. Você não é ansiosa. Você está. Porque ser é algo muito maior do que estar. E o que você está não define quem você é. Porque como você está, geralmente é como você se sente. Exatamente. É como você se sente, é como você deseja, é como você se vê atraído, é como você pensa. E deixa eu te lembrar de algo que eu já falei, mas eu não me canso de repetir. Você não é o que você sente. Você não é o que você deseja. Você não é o que você pensa e muito menos o que você está atraído por. Glória a depressão que hoje está aí te afligindo não define o teu destino. Aleluia. A ansiedade que você tem naquilo que você almeja não define quem você é nesse momento. Glória Pode até te oprimir, mas não define quem você é. Quem define quem você é Jesus. Ele tem a sua identidade aqui, ó, na palma da mão. E eu declaro que hoje, você vai entender quem você é em Cristo. Em nome de Jesus. Se você acha que está perdido, que a depressão invadiu você a ponto de você não ter esperança de mais nada, Jesus em você é a esperança da glória. E a glória dele vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Vamos ver que isso não é uma doença. Vamos ver que isso é um comportamento e é um pecado.
Levíticos 18, 22. Eu podia citar vários, eu vou citar alguns, tá? Porque é muita coisa. Porque o povo se apega só a Romanos 1. Isso. Muito Né? bom você trazer. Mas não está atrelado a um versículo apenas. A um livro apenas. Tem gente que quer arrancar o livro de Romanos na Bíblia. Fih, rasga a Bíblia toda. Não arranca o livro não, rasga a Bíblia. Olha, Levíticos 18, 22 vai dizer o seguinte. Na minha tradução, que nessa aqui que eu vou ler é Almeida. Com varão não te deitarás como se fosse com mulher. A abominação é. Tá? Eu tenho o hábito de me deitar para dormir. É um comportamento, quando eu tenho sono, é um comportamento que me leva para a cama para deitar e dormir. Então ele fala aqui, ó. Com homem não te deitarás como se fosse com mulher. A abominação é. Vamos lá para 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18, que diz assim. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Vou para uma tradução NVI, uma tradução mais atualizada, 6:18. Só para o pessoal entender melhor, que às vezes as traduções não dão um entendimento muito claro. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Eu preciso dizer que a homossexualidade está incluso em imoralidade sexual, porque não é moral, porque inflige aquilo que Deus criou. E tudo que Deus criou foi moral, conforme a sua vontade e a sua imagem e semelhança. Se eu vou de encontro a isso, eu estou agindo com imoralidade. Deus fez o sexo também, amados. O sexo não foi criado por Satanás, não. O diabo não criou nada. Aliás, ele não sabe nem o que é criar, porque ele não é nada criativo. A criatividade ficou com Deus. Ele veio só para distorcer o que Deus fez. Para falsificar. Para falsificar. Cuidado com a cópia daquilo que não é original, porque vem, hein? Para, ó, te enganar. Cuidado. Então, vamos lá. 1 Coríntios 6:18, tá? Fala da imoralidade. Vamos para o tão famoso Romanos 1. Romanos 1, 21 a 27. 21 a 27. E eu quero esmiuçar um pouco isso, só para o pessoal entender uma coisinha que às vezes fica muito embutido, tá? Vamos lá. Romanos, eu vou ler numa coisa mais atualizada, só para dar mais clareza. Gente, essa live vai demorar 1 hora não, tá? Em nome de Jesus. Você que está dizendo, não saiu nada na minha boca. Não, palavras nossas, mas a gente não sabe o que o Espírito Santo tem. Então vamos embora. Ó, 21 a 27. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe engrandeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Quantas mentes não tem confusa? Né? Isso. Quantas mentes, mesmo conhecendo a Deus, não estão meia obscurecidas? Vamos lá. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais, répteis. Aí eu pergunto, será que você não trocou a presença de Deus por a presença de alguém que você se relaciona no seu coração e se tornou maior do que Deus? Fica a reflexão. Vamos lá, continuando. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração.
como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Aí vamos voltar aqui no início desse versículo. Ele diz que Deus os entregou aos seus desejos. Quando eu, Ingrid, fantasiei, a curiosidade, pipocou na minha cabeça, desceu para o meu coração, começou a gerar atração, começou a gerar desejo de viver aquela experiência. Talvez você ou esteja assim, ou já passou por isso, ou está saindo disso. E aí desceu para o coração, o desejo aconteceu aqui no coração, porque no coração é onde se guardam os sentimentos e emoções. E essa emoção me levou a uma ação, que foi a queda. E quando eu escolhi cair, Deus me entregou aos meus desejos. E foi por isso que eu vivi 15 anos. Porque Ele me entregou aos meus desejos. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele respeita aquilo que Ele dá ao homem. Ele deu livre-arbítrio a você e a mim. E Ele é educado. Ele não vai de encontro à sua vontade. Ele espera você escolher Ele. O diabo não. O diabo quer te escravizar. E todo senhor que escraviza o escravo, ele não respeita a vontade do escravo. Ele não respeita. Ele invade a privacidade do escravo. Ele rouba o escravo. Ele não dá direitos de escolha ao escravo. Ele simplesmente fica à mercê do seu senhor. E talvez você tenha apanhado muito nessa vida que você escolheu. Seja ela qual for. E aí eu não estou falando de homossexualidade, não. Estou falando de pecado geral. Eu não vou aqui dar nomes. Isso. Não vou dar nomes. Por quê? Porque o povo enraizou que homossexualidade é o pior pecado. Amado, se você mentir, até Jesus voltar, vai para o inferno igual a um cabra que é homossexual, viu? Me desculpe. Me desculpe. Exatamente. A sinceridade. Nem precisa pedir desculpa, porque você está falando algo que é verdade, né? Eu sei, mas porque de repente estou sendo grossa, né? Sei lá. Mas você está falando a verdade. E essa verdade, se estiver ferindo alguém, que essa pessoa coloque assim para refletir. Eu entendo assim, que às vezes a gente é muito medido em algumas coisas. E às vezes são coisas... não tá me medindo em nada. E são coisas que a gente tenta deixar mais leve. Como é que eu diria? Mais leve. Mas, não tem como deixar leve, não. Ir pro pecado pro inferno é pesado demais. O diabo não brinca de ser diabo. Ele brinca de ser diabo? Brinca, não. E ele veio para matar, roubar e destruir. A gente não pode também ser... O diabo não brinca de ser diabo, Deus não brinca de ser Deus, mas nós brincamos de ser filhos. Entendeu? Então, quando você fala desse jeito, você não tem que pedir desculpa, porque você tá... Tá bom, retiro minhas desculpas. Retiro minhas desculpas e é isso mesmo. Muito bem, continue. Vamos lá. Então, aqui ele diz que Deus entrega as pessoas aos desejos do seu coração. É porque ele é um cara respeitoso, ele é um lorde. Deus é um lorde. E aí, ele diz o quê? Como resultado da nossa escolha, nós começamos a praticar coisas desprezíveis. Olha só, isso é forte demais. E degradantes com o próprio corpo. Forte. Ei, você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Você é morada. E olha, porque esse pecado é tão gritante, principalmente na atualidade, e é onde Satanás está, massificando. Gente, você sabia que tem gente eu vou usar o termo evangelizando. Evangelizando pro inferno. Tem gente fazendo campanha profética. Tem gente... pastora. Tem gente... pastoras. Casal de pastoras, casal de pastores, fazendo campanha profética, jejum.
tem avivamento. Tem também avivamento. Jesus. Vivem tudo que a palavra prega, menos essa parte. Essa parte tiraram da Bíblia. Misericórdia. E aí é onde entra Timóteo, que a gente falou sexta-feira. Que vai chegar uma hora que a verdade eles não vão querer e vão fazer a sua própria verdade para poder viver aquilo que se deseja. Palavra se cumprindo. Aí o povo está evangelizando para trazer as pessoas para dentro da igreja, para continuar vivendo a mesma coisa que vive lá fora, tendo o mesmo vazio que sentia, mas agora com a diferença. Qual é a diferença? É o amor de Deus que justifica todas as coisas, porque Deus é amor e Ele sabe que eu amo e eu não estou fazendo mal a ninguém. Realmente, amado, você não está fazendo mal a ninguém, só a você. Que engraçado, né? Se você não se ama a esse ponto, tem gente que não quer. E eu respeito, conheço e amo e respeito muito. Mas isso não me impede de dizer a verdade do que Deus é, do que Ele faz e de quem Ele é. E do que Ele tem. Diante do que Ele planejou para eu e você. Se você sabe e não quer, existe uma saída. Se você não quer, a saída permanece existindo. O fato de você não querer não vai fechar a porta. Só vai impedir que você entre nela. Mas ela permanece aberta. E os braços do Pai, esse também permanecem abertos. Verdade. O amor dele também permanece sobre a sua vida. Aleluia. E eu espero que você hoje se posicione e diga: chega. Chega. Chega de viver essa vida. Quer dizer, sobrevida, né, querido? Que você está sobrevivendo. A vida é só em Cristo. Ah, mas eu sou feliz. Um dia? Quantos dias? Eu posso dizer isso. Já estive no seu lugar. E sei muito bem o quão temporário, passageiro e vazio. Eu me lembrei de algo. Eu vou falar. A gente, sabe, pastor, a gente troca muito fácil as coisas. Basta ter um prazer, uma alegria momentânea que a gente está trocando. E eu não estou falando só fora da igreja, estou falando dentro. Eu estou falando dentro, eu estou falando fora, eu estou falando para quem é e para quem não é. Eu vou citar um exemplo e eu vou fazer um devocional sobre esse texto. Já tem vindo queimando no meu coração. Esaú e Jacó. Esaú trocou sua herança, seu direito, de primogênito, por um prato de comida, porque ele estava com fome naquele momento. Ele não pensou no amanhã, ele não pensou num mês, um ano, ele não pensou na herança. Ele não pensou. Jacó não pensou no momento, pensou na herança. Quantos de nós temos trocado a nossa herança em Cristo por um prato de comida de prazer? Quantos de nós não estamos trocando a nossa filiação por um momento de orgasmo? Quantos de nós não temos trocado a nossa promessa por um simples momento de prazer? Talvez um sorriso apenas. Talvez uma felicidade de um dia. Talvez você esteja trocando só por um abraço. Só pela presença da pessoa. Não, já sei.
Uma noite no barzinho com os amigos, porque eu já troquei. Eu pagava para as pessoas me acompanharem para eu não beber só. Porque, às vezes, meus amigos não tinham recebido dinheiro ainda. E eu estava com dinheiro, porque tinha bar, né? Estava sempre com dinheirinho. Ah, vamos, eu pago para você. Só não quero beber só. Eu pagava pela presença das pessoas. E eu tinha a presença do melhor e do maior amor do mundo de graça. Mas não foi ela que eu quis. Talvez você esteja trocando. Talvez você esteja trocando a presença de Deus pela presença de um copo de cerveja e uma carteira de cigarro. Como eu fiz. Sabe? É muito fácil trocar. Porque a gente se apega naquilo que vê. Quando Deus tem algo sobrenatural para nós que a gente ainda não viu, mas que é completamente real. E é para você que eu quero falar, que tem trocado a presença dele por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer presença, por qualquer... Não estou desmerecendo as pessoas que estavam comigo, que estiveram comigo, e nem desmerecendo quem você está colocando no lugar de Deus. Eu só estou dizendo que a presença dele é melhor do que qualquer presença, porque a presença de quem a gente tem não supre a presença de quem ele é. Aleluia, é verdade. Existe algo dentro de você e de mim, meu querido, minha querida, que só Deus pode suprir. Não existe nada que vá preencher esse vazio além de Deus, porque esse vazio foi feito para ser preenchido por Ele. Já nascemos com Ele. E sabe por que as pessoas estão indo para uma igreja homossexual, viver a mesma coisa, mas querendo Deus? Porque aonde tem Deus, aonde tem essa verdade aqui, eu e você não estamos vivendo a ponto de amá-los. Não estamos vivendo a ponto de recebê-los, acolhê-los com amor e respeito. O fato de você acolher um homossexual na igreja, ou um ex-homossexual, querendo sair da homossexualidade, o fato de você recebê-los, amá-los, não significa que você ama o que ele faz ou o que ele fez. Significa que você tem Jesus e está disposto a abraçar o pecador como Jesus esteve e ajudá-lo a sair do pecado como Jesus fez. Porque se você é imagem e semelhança de Jesus, eu e você temos que fazer o papel que ele fez, não de acusador, porque esse é do diabo. O papel de acusador é de Satanás. O papel de juiz, Deus. Advogado, Espírito, ou Jesus. E o de convencer você e eu do pecado. Não cabe a mim, a você, cabe ao Espírito Santo. Aleluia. Sabe qual é o meu papel e o seu? Apresentar o caminho. Apresentar a verdade. Apresentar a vida. Apresentar Jesus. Apresentar a palavra. Apresentar a paternidade de Deus que Jesus veio compartilhar. Esse é o meu e o seu papel. Isso. Não estamos no papel de condenar ninguém. Exatamente. Estamos no papel de ser igreja. Igreja é aquela que ama, acolhe e dá até... Se ele te pedir, vai 1 milha, vai 2, 500 mil. Se ele te pedir uma camisa, dá teu casaco, dá teu guarda-roupa, amado. Porque Deus é o teu provedor. Isso. Glória a Deus, é exatamente isso. Nós fomos chamados. Sabe, é muito preconceito. Isso. Nós fomos chamados para ser os braços de Jesus, para ser os olhos dele, para ser a boca dele, para ser os pés dele. E a gente muitas vezes, né, entra nesse lugar de julgamento, entra no lugar da cabeça, a cabeça que comanda o corpo. Você não tem que estar conjecturando e não é só executar aquilo que ele mandou fazer. Pois Dê é, água tão quem tem difícil sede, assim. alimente quem tem fome, abraça, acolha, que você seja essa pessoa que vai mostrar Jesus para quem não conhece. As pessoas não conhecem através da minha vida, através da sua vida. Isso. Então, né, a gente tem que parar com isso de estar julgando. Misericórdia quero e não sacrifício. Meu marido fala, é a passagem que ele mais ama. E ele hoje falou muito isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer que a gente tenha misericórdia das pessoas. Sim. E, né, que a gente sirva. É para isso que a gente está aqui.
né? Sim. Para Sim, adorá-lo, mas para voltamos servir. para isso. Viemos para Ele, voltamos para Ele, estamos nele para isso. E engraçado, porque somos chamados para ser a extensão do seu amor através dos seus braços, através dos seus pés, e foram os pés e as mãos que foram marcadas na cruz. Exatamente. E qual a marca que eu e você carregamos? Essa é a marca que as pessoas precisam ver, a marca da sua morte e a sua vida ressuscitada nele. Aleluia. Porque essas Glória a Deus. tatuagens, eu me arrependo profundamente. Eu fiz. Sabe por que eu fiz essas tatuagens? Eu não falei, sexta. Eu fiz tatuagem não foi só por estética, para ser, chamar atenção. Não, 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 não. Era porque eu queria sentir uma dor maior do que eu estava sentindo por dentro. E adivinha só, eu não senti quando eu fiz. Eu passei um sábado, de 9 da manhã às 9:30 da noite, fazendo tatuagem. O tatuador cansava e dizia, deixa eu descansar. Eu falava, não, eu quero que você continue. Mas você não está sentindo dor? Eu falei, não. E o que eu queria era sentir dor. Porque a dor que eu estava me consumindo. E talvez você esteja sentindo uma dor muito grande dentro de você e esteja se cortando, se mutilando, ou fazendo tatuagens como eu fiz, ou querendo se matar para acabar com a sua dor. Não é a solução. Não é a solução. Mas existe uma que sara toda ferida, cura toda dor e traz bálsamo e refrigério para a tua alma. Aleluia. E engraçado que toda promessa de Deus em sua palavra, ela é acompanhada de paz. Vida e paz. Glória e paz. Refrigério e paz. Alegria e paz. Tudo vem acompanhado de paz. Paz é tudo que você está querendo. Foi tudo que eu desejei. Mas eu só encontrei nele. E é só nele. Vamos só continuar aqui para a gente não demorar. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais... Eu estou pausando que é para você entender bem, viu? Sim. Relações sexuais normais com mulheres arderam de desejos uns pelos outros. Olha só. Por acaso você encontrou nessa passagem de Romanos 1, do versículo 21 ao 27, depois você lê com calma. Essa versão que eu estou lendo é a NVI. Não tem doença lá. Tem prática. Tem pecado. E tem desejo. Você se identifica com alguma coisa disso? Vamos agora para 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11. Agora eu vou só ler e depois eu vou falar, tá, gente? Pra gente não demorar muito. Porque daqui a pouco parece que o tempo voa demais nessas lives, meu Deus do céu. Falta 15 minutos. Não, no meu falta 25. Ah, é? 25? É, 25. Vamos correr. Do 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo nosso de Deus. Entenderam? Depois de ler com calma. Vamos para outra agora. Efésios 2, 3, 5. Tá vendo que não tem só Romanos?
Rasgue a Bíblia se você não quer Rasgue ouvir a não, verdade. Não é tirar o livro de Romanos. Tô querendo tirar o livro de Romanos. Apoio rasgue a Bíblia, meu filho. Efésios 2, versículo 3. Gente, Efésios 2. Eu estava indo para o 2 Coríntios. Eu gosto tanto das cartas de Paulo 2, Ah, também, demais. 3 e 5. Muito Estou bom, fazendo né? devocional em cima da carta de Coríntios ultimamente, da Eita, primeira. tremendo, poderoso, pastora. 3 e 5. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso. E pela graça que vocês são salvos. Aleluia. Cíntia, beijo, querida. Minha pretinha linda que eu amo. Então, vamos lá. Gálatas 5, 16 e 17. E depois, para finalizar essa pergunta, né? Ai, ai. Gente, é muita pergunta. Peraí. Efésios, pode ler, pastora, se a senhora achou. 5, 16 e 17. Gálatas Efésios, 5. isso, Gálatas 5, 16 e 17. Pronto. Por isso digo, minha versão é NVI, tá? Por Oh, isso glória, digo, amém. vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ficou claro, amados, que uma coisa Claríssimo. milita contra a outra. Vai anotando para você refletir depois, porque Jesus vai falar com você, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. Primeira Tessalonicenses 4, 3 e 5. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. E assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada nisso aí, né? Acho que Mas ficou claro, claríssimo. só água. Alvo mais que a neve. Vamos lá, próxima pergunta. Pronto. A próxima, que era uma até que você já respondeu, que era a questão das recaídas. Se você teve alguma recaída depois que voltou, né, assim, para a igreja, que voltou para Jesus. Mas aí você falou um pouquinho. Você quer complementar? Eu quero só dizer que oportunidades não faltaram. E não vão faltar nunca, meu amado. Exato. Não vão faltar nunca. Oportunidades não faltaram para cair, para voltar, para todos e todos, como eu costumo dizer. Mas quando você é constrangido pelo amor de Deus, você não consegue levar adiante nada. E é incrível, porque eu me surpreendi muitas vezes com o Senhor. Porque as pessoas sempre me questionaram e eu me questionava. E questionava a Deus. Senhor, porque eu não sinto nada, todo mundo sente, todo mundo reclama que sente, todo mundo passa pelo processo de sentir. E num seminário, uma pastora que eu amo muito, que eu conheci lá, a pastora Carla Pinheiro, uma bênção, falou assim para mim, ela é do Rio de Janeiro, Niterói. Ela estava nesse seminário.
Aí eu cheguei para ela, conversei com ela, falei, meu questionamento, ela disse assim, pare de questionar o que ele te deu, apenas viva o que você recebeu. Aleluia, glória a Deus. E aí eu, cara, fiquei assim, eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo? Questionando uma bênção que eu recebi. Pois E é. aí o Senhor, aí eu fui num cantinho lá em Curitiba, um lugar lindo, belíssimo, eu fiquei sozinha, peguei minha Bíblia, fiquei refletindo sobre aquilo, e o Espírito Santo falou no meu coração muito forte. Eu fiz para que você pudesse dizer a outros que é possível. Aleluia, glória a Deus. Então eu estou aqui para dizer que é possível não sentir mais nada, é possível não desejar, porque o amor que você vai sentir e conhecer é tão grande e constrangedor que nada mais vai importar além desse amor. Amém. Oportunidades não faltam, queridos, para o pecado, ele está sempre à porta. A palavra diz que Satanás está sempre ao nosso derredor e sempre procurando alguém para tragar. Que não seja você e nem eu. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos o discernimento e a vigilância. Porque Satanás não está preocupado se você vai pecar. Porque Deus perdoa. Ele está preocupado se ele vai te manter distraído do propósito que Deus tem para sua vida. Próxima pergunta, pastora. A próxima pergunta, ela é uma pergunta para um seminário. A Ô, gente, a glória. gente, a gente devia ter começado, era por Com ela. ela. Mas tem nada não, porque eu creio que vai ser assim, ó, pay buff. Que temos Amém. 17 minutos. Esses 17 a gente vai Amém. moer bem aqui. Vamos lá. Amém. Você acha que um ex-homossexual precisa ter desejo heterossexual para ser considerado santo? Ai, gente, eu amo isso. Miga, desculpa. Vamos lá. Repete aí, vamos lá. Vamos repetir, vamos lá. Se o ex-homossexual. Precisa ter desejo heterossexual para ser considerado santo. É tipo assim, a pessoa que viveu na prática da homossexualidade, né? Olha a prática, Uhum. comportamento, né? Sim, sim. Viveu nessa prática. Ela agora precisa é, ter uma prática heterossexual para ser considerada santa, para ela Não. ser considerada assim, uma pessoa que entrou nesse processo de transformação. Vamos lá, vamos responder. Vamos embora. Para ser considerado santo, precisa ser heterossexual? Oh, Não, amado. Precisa ter desejo por Jesus. Para ser santo, precisa ter desejo por Jesus. Nem hétero, nem homo. É por Jesus. isso aí. Gostando de tu, assim. Por sua palavra. Olha, você precisa ter desejo por Jesus, por sua palavra, por sua presença, pela sua Isso. santidade. Porque Ele é santo, nós somos santos, porque quando nós nos tornamos imagem e semelhança dele, automaticamente a santidade dele vai estar sendo colocada e sendo gerada em nós. Isso não Isso. é uma questão de sexo, isso não é uma questão de orientação, de gênero, de cabelo, de cor, de pele, de olho, de nada, Isso. nada. Aleluia. Você Exatamente. não precisa. Ó, vem cá, quem é que te faz santo? É a pessoa que você tá ruim, hein? Que essa santidade não vai chegar nunca. Quem te faz santo é o seu relacionamento com Jesus. Porque é uma santidade pura, genuína, só existe nele. Então você não vai se tornar santo por causa de alguém. Você vai se tornar santo por causa dele. Isso. Ele em nós. Exatamente. Ele em nós. Glória a Deus. Mas para não ficar só no blá blá blá, vamos para a palavra. Né? Gosto. Porque, veja só, o meu desejo por Jesus,
a minha vida com Ele, a palavra dEle, a presença dEle. Só que tudo isso, para que isso aconteça, eu tenho que me despir do velho homem. Eu tenho que me desfazer do velho homem. Como que eu vou viver o que Deus tem, o novo dele, se eu não me desfizer do velho? Então, a gente vai para Efésios 4, versículo 22 a 24. E revestiram-se da sua... Não, peraí. Do 23. Não, do 22. Desculpa, 22 ao 24. Vamos lá, eu que comecei errado aqui. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Eu não encontro mais palavras para completar isso aqui. Porque é tão claro que não tem mais o que discorrer. A gente pode completar com outras palavras. Vamos para João 17, 17, na oração de Jesus. Quando ele fala sobre a sua palavra. Porque a gente também tem que desejar a sua palavra, porque é através dela que a gente o conhece. Consagra-nos. Em alguma outra versão, deixa eu ver aqui na Almeida. Santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, meu Deus. Meu Deus, se você tem dúvida de quem é a verdade, do que é a verdade, não tenha mais, porque ela está rasgada. A palavra é a verdade. Então, sinta desejo nessa palavra. Vamos mais. 2 Coríntios 7:1. Oh, Deus, tu és lindo demais, Senhor. Teu nome seja glorificado, que a gente diminua e que tu cresças, porque sem você nada do que é pode ser nem será. Aleluia. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Na versão aqui de Almeida, a senhora está com a Almeida? A minha NVI. Pronto, peraí, rapidinho aqui na Almeida. 2 Coríntios 7:1, aqui. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Sabe o que está faltando, pastora, nos dias de hoje? Temor. Concordo. Temor do povo de Deus. Temor lá fora. Mas lá fora só vai ter temor quando eles enxergarem uma referência de temor. E qual é a referência de temor? Nós. Porque se nós recebemos Jesus, através do Espírito Santo recebemos Jesus e através de Jesus recebemos o Pai. Ou seja, carregamos uma trindade. Que referência você é? Que referência eu sou? Que referência nós temos sido? Como as pessoas vão temer a Deus se o próprio povo de Deus não teme? A gente tem visto escândalos e escândalos. Temos visto o que a palavra diz, e no final dos tempos muitos se escandalizarão, trairão, e temos tido uma metralhadora de enganos, de imundícia dentro dos templos, dentro do povo de Deus. Mas isso não significa que Deus deixou de ser Deus. Deus não perdeu o controle de nada, o controle está em suas mãos. Vamos para Efésios 5:3. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo.
Vou Aleluia. repetir. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não Aleluia. cabe para nós. Não cabe para nós. Não é o que Deus tem para você. Não é o que Ele tem para mim. E para finalizar, Romanos, é só Paulinho, hein? Aham. 12. Tio Paulo Cajadada. Então, vamos lá para a rua 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, eita glória! Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa, eu estou lendo certo? Por causa de tudo que ele fez por vocês. Ah, eu vou suplicar como Paulo, eu vou repetir. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa do que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento, olha aí, e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Olha que Aleluia. poderoso. Lá em outra versão vai dizer, não vos moldeis, Amoldez, é. amoldeis. E não vos, aí a minha diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Olha a metanoia, a Isso. renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer a verdadeira vontade boa e perfeita para você? Se desfaça do velho homem, não imite e não viva aquilo que o mundo te oferece. Não repita o que ele faz. Mude seu pensamento, mude sua forma de pensar, mude o seu comportamento. Se eu mudo a minha mentalidade, o meu comportamento será alterado consequentemente. Amém. O meu corpo repete o que eu penso, o que eu sinto. Então, que você pense nas coisas do alto, sinta o amor do Pai e replique isso. Amém. Você é a extensão dele, mas Aleluia. seja uma cópia de Jesus, não uma Amém. cópia do mundo. Então, Amém. eu finalizo dizendo, repetindo, que a promessa de Deus para a sua vida não foi retirada. O que Deus falou ao seu respeito está lá, esperando você acessar. O que Deus dá, ele não tira. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não sou eu que digo, é a sua palavra. E Deus é zeloso em cumpri-la. Então, a esperança para você viver a promessa. Esteja preparado para viver a promessa de Deus, mas queira vivê-la a ponto de acessá-la com a sua vida, o seu posicionamento, oferecendo o seu corpo, o seu coração e a sua mente para Ele. Então, eu declaro sobre a sua vida, você que está assistindo, você que já saiu, também te abençoo. E eu declaro sobre a vida daqueles que assistiram essa palavra desde o início até o fim, ou só do início, mas eu declaro vida aonde há morte. Aonde há depressão, eu declaro a alegria do Senhor. Aonde há ansiedade, eu declaro descanso divino. Aonde há qualquer comportamento distorcido, qualquer identidade desconstruída, eu declaro a restauração e o resgate do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Aquele que começou é fiel para terminar, mas aquele que te prometeu não abre mão de você. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Ótimo, meu Deus. Tem nem Obrigada.
né? Assim a gente sai dessa live cheio de esperança, que Deus Amém. não olha para a gente cobrando nada. Ele quer apenas o nosso coração, né? A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Sim, Não com resiste. certeza. Então, eu não sei como é que tem andado o coração de vocês, se está desejando ser algo que você não é, ou desejando, sei lá, viver alguma coisa que você não tem vivido. Mas descansa o coração, vai para Deus, deixa Ele te mostrar o que é que Ele quer para sua vida. Deixa Ele mostrar o que Ele vai fazer com você. A Bíblia diz que Ele tem escrito os nossos dias antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Todos os nossos dias foram contados. O salmista fala isso no Salmo 139. Eu aconselho você ainda hoje ler esse salmo, mas lê ele orando. Ore Isso. esse salmo. E deixe que Amém. Deus, que enxerga o seu interior, o seu oculto, lhe revele as intenções e os propósitos do seu coração, lhe revele o que é que tem em você que ainda está fazendo com que você ande nesse caminho mal. Ele vai lhe Sim. revelar. Ele vai lhe revelar e ele lhe revela em amor, ele não lhe revela apontando. Quando aquela mulher adúltera chegou perto de Jesus, ele disse assim: Onde estão os teus acusadores? Não tinha ninguém. Ele disse: Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia ter atirado a pedra nela porque ele nunca pecou. Pois é. Mas ele não fez isso. Ele olhou para ela com olhos de amor. Porque ele olhou Isso, para Salmo cento e ela, trinta e nove. isso. Ele olhou para ela sabendo quem Deus tinha formado ela para ser. E aquela Isso. mulher sai dali liberta. Jesus diz: Vai. Se eles não te condenam, eu também não. Isso. Vá e não peques mais. Exato. Então, que você hoje não se sinta condenado, que você hoje possa receber essa libertação do Senhor, esse amor dele na sua vida. Vá e não peques mais. Vá, sirva ao seu Deus. Busque esse relacionamento com esse Pai que te ama tanto. E ele Amém. vai se revelar para você no secreto. É Feche a verdade. porta do seu quarto lá, né, em Mateus É. 6, né? Que diz Isso, a Mateus gente, 6. Tá vá para o seu acabando. quarto. Ai, tá acabando. Vai pro teu quarto, vai pro teu quarto. E ele vai se revelar para você no secreto, em Isso. nome de Jesus. Sejam todos muito abençoados. Ingrid, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a Eu você, sou muito pastora. grata pela sua vida, E eu viu? pela sua. E eu pela Vamos sua. Muito marcar obrigada. mais encontros como esse, porque eu Amém. recebo tanto, eu Oh, saio Deus. também. Minha Também vida é recebi. transformada através da sua Também vida. recebi. Gente, Deus abençoe vocês. Cuidem de vocês para poder cuidar.